contar um pouquinho da história da cerveja praia, né, que é uma cerveja que surgiu por acaso. Acho que a gente nunca tinha pensado que a gente ia fazer cerveja para fazer uma marca, ou principalmente estar aqui. Bom, eu sou o Marcos, eu sou um dos fundadores junto com o Duda. Na verdade, eu sou surfista profissional, sempre fui surfista a minha vida inteira. O que eu mais gosto de fazer é pegar onda, e adorava pegar onda e tomar cerveja, como todo mundo gosta de depois de praticar um esporte, no final de tarde, tomar uma cerveja, compartilhar os momentos com os amigos. E eu tive a oportunidade, por causa do surf, viajar bastante. E a primeira vez que eu fui para a Califórnia, uma das coisas que mais me impressionou assim foi a quantidade de tipos de cerveja que tinham. E a gente sempre ia pegar onda, e quando saía, ia tomar uma cerveja, sempre era uma cerveja diferente. Os pubs mesmo tinham 40 torneiras de cerveja, que é uma coisa que a gente está começando a ver agora aqui no Brasil, esses step houses, né, que são... E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque eu conhecia cerveja que a gente tinha aqui no Brasil, que era aquela cerveja amarela, que muito parecida uma com a outra, sempre com aquele teor alcoólico de 5%. Não tinha, para mim, cerveja era aquilo. E eu comecei a entender que cerveja podia ser um monte de coisas, assim, tinha uma cultura muito grande da cerveja. E foi muito engraçado, que uma vez eu estava numa dessas idas na Califórnia, a gente pegou onda o dia inteiro, e aí chamaram a gente para ir numa festa. Falaram, vamos ali numa festa, ali em São Clemente, ali perto. E, quando eu cheguei na festa, eu fui pegar uma cerveja. E o cara me pegou um copo, a geladeira dele tinha uma torneira, e saía cerveja da torneira dele. Eu falei, cara... o que é isso aí? Ele falou, cerveja caseira. Eu falei, como assim? Ele, homebrew. E aquilo eu falei, peraí, mas dá para fazer cerveja em casa? Ele falou, pô, dá para fazer cerveja em casa, você faz, é super simples, alguns ingredientes, uma panela. Eu falei, caramba, quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer cerveja. Eu falei, vou fazer uma cerveja que eu gostava muito, que era a Blue Moon, que era uma cerveja do mesmo estilo que a praia, e que eu adorava, assim, que era sempre que eu ia para a Califórnia, eu já ficava com aquela cerveja na cabeça, falava, pô, vou ter a oportunidade de beber uma cerveja legal. E aí, quando eu voltei, eu não fiz curso, não sou sommelier, não sou mestre cervejeiro, eu fui no YouTube, comecei a estudar, fui numa lojinha de cervejeiros que tem ali na Tijuca, comprei os ingredientes, botei na panela, fiz cerveja, só que eu não sabia fazer cerveja ainda. Eu achava que ela ficava pronta em uma semana. E aí, uma semana depois, a cerveja, eu achei que estava pronta, chamei vários amigos meus lá para beber cerveja lá em casa, e a cerveja estava horrível, ninguém conseguiu beber, ficou todo mundo tirando uma onda com a minha cara, falando, pô, você chama a gente para beber isso e tal. Eu falei, nunca mais vou fazer cerveja na minha vida, traumatizei, só que não joguei fora, deixei ela na geladeira. E aí, umas 3 semanas depois, um amigo meu chegou lá em casa, pô, aquele dia você chamou todo mundo para beber cerveja, como é que estava? Eu falei, poxa, Pedro, a cerveja estava horrível, ninguém conseguiu tomar, a gente acabou que saiu para tomar cerveja. Ele, não, mas eu quero provar. Eu falei, cara, prova aí. Só que, nesse tempo, a cerveja maturou e ficou boa. Ele provou e falou, cara, a cerveja está boa para caramba, o que vocês estão falando aí? Bebemos a cerveja inteira. E aí virou um hábito meu de começar a fazer cerveja toda semana, para tomar com os meus amigos em casa uma cerveja mais legal. E começou a vir um monte de amigo. E toda vez que eu fazia a Witbier, que é a praia, todo mundo bebia assim 2 horas, assim, e sempre faltava. E quando eu fazia qualquer outra receita, o pessoal, pô, e aquela Witbier, e aquela cerveja da semana passada, aquela amarelinha. E era a que eu mais gostava. Então, eu passei muito tempo fazendo ela, testando ela com todos os tipos de malte, fermento, limão, laranja, tangerina, baunilha, café. Tudo que eu podia testar nela, eu testava para fazer a cerveja que eu queria tomar, para fazer a melhor cerveja que eu sabia fazer, para mostrar para os meus amigos que a cerveja que a gente fazia era super legal. E eu sempre chamava o pessoal para beber, e é até engraçado, porque eu tinha um potinho que era da colaboração, né? Eu gastava, sei lá, R$ 200 para fazer 20 litros, chegava no potinho, tinha sempre 130, 120, 110, nunca tinha o dinheiro da cerveja inteira. Eu falei, até brinquei e falei, cara, eu vou precisar começar a vender isso, porque eu não posso sustentar esse bando de surfista vagabundo que quer beber às minhas custas. Aí veio a ideia de fazer uma marca, que o Duda é o designer, ele fez toda a identidade visual. A gente falou, Duda, pô, vamos fazer uma marca, vamos fazer... Mas eu, como surfista, sempre pensei em marca de roupa, tipo... E eu achava uma loucura. O Oscar pode até falar isso. Eu falava, cara, porque você tem coleção de verão, aí você faz toda uma coleção. Daqui a pouco já acabou o verão, você já está fazendo a de inverno, daqui a pouco já acabou a de inverno, fica um ciclo vicioso.
E eu falei, caramba, será que eu tenho esse know-how? Eu não tinha, mas, sabe, toda essa criatividade para ficar inventando cada hora uma coleção, uma receita. E eu queria ter uma marca, porque surfista sempre pensa em ter uma marca de surf. Até um dia eu fui num evento de uma marca de surf e o cara tinha 50 camisas. E ele queria comprar um barril de 50 litros de chopp, que custava R$500, R$10 o litro. Ele falou, vou vender essas camisas aqui, cada uma por R$10, e a gente compra o barril de chopp, todo mundo bebe. Aí ele virou, galera, a gente vai vender a camisa aqui, R$10, quem comprar vai ganhar cerveja. Cara, vendeu 2 camisas. Eu falei, nossa. Aí, daqui a pouco, uma menina que estava na festa falou, tá errado, me dá isso aqui. Aí, galera, quem comprar uma cerveja vai ganhar uma camisa. Acabou. Eu falei, caramba, a mesma coisa. Aí, bateu na minha cabeça, eu falei, cara, ninguém sai com dinheiro para comprar uma camisa, ninguém sai com dinheiro para comprar uma bermuda, mas ninguém sai sem o dinheiro da cerveja. Não é verdade? Você sai com seus amigos sem o dinheiro da cervejinha? Não sai, mas você não sai com o dinheiro da camisa. Eu falei, Duda, vamos juntar 2 coisas legais. Primeiro, o surf é a coisa que a gente sempre trabalhou, o Duda sempre trabalhou com marketing de surf, design, e vende uma imagem muito legal, uma imagem de saúde. Quando você vê uma menina surfista, você já vê aquela imagem da sereia, é uma coisa bonita, uma coisa sensual, passa uma coisa legal. E cerveja eu vi o oposto. Era sempre aquele anúncio de uma mulher super sarada em um bando de babão, assim, aquela coisa meio vulgar, assim, que não dizia nada do quem era aquela mulher e o que aquilo dizia. Eu falava, cara, é um produto muito bom, mas trabalhado de uma forma muito esquisita. E o surf é um produto difícil, que é trabalhado de uma forma muito legal. Como é que a gente faz para associar essas 2 coisas? Um produto legal, que é a cerveja, que todo mundo adora, com uma coisa de uma marca legal, que todo mundo enxergue uma coisa legal nela. E como a gente era surfista, eu falei, cara, tem que ser alguma coisa de praia. E aí a gente já tinha essa ideia de uma marca de praia. Ocean Beer, né? Uma Ocean Beer, né? Uma cerveja que fosse uma coisa bem, sabe, nossa essência. Todo mundo ali gostava de mar, gostava de passar o dia na praia, de praticar esporte, mas queria beber uma cerveja de mais qualidade. Eu não queria chegar em casa e ter que abrir uma cerveja dessa. Eu não gosto de citar muito nomes, mas essas pilsens assim, bem aguadas e com bastante cereais não maltados, assim. E aí surgiu essa... porque é difícil falar mal de uma coisa que eu aprendi a beber esse tipo de cerveja. E assim, comecei a gostar de cerveja por causa dessa, mas o paladar da gente vai mudando quando você descobre que tem coisas diferentes, e a gente queria fazer uma cerveja que fosse a nossa cara. Então, eu não segui muito exemplo, como eu disse, eu não sou mais cervejeiro, eu meio que desconstruí um pouquinho uma Witbier para ela ficar um pouquinho mais com a cara do Brasil. Então, eram 3 parâmetros que eu precisava. Eu precisava de uma cerveja que não fosse amarga, eu precisava de uma cerveja que não fosse muito alcoólica, e eu precisava de uma cerveja leve e refrescante, sabe? Então, e encorpada ao mesmo tempo. Então, eu fiz isso para tomar eu nunca pensei em vender, tomar com os meus amigos. Mas, como eu disse, a demanda era tanto lá em casa, o pessoal bebia e não pagava, que eu falei, não, vamos ter que começar a vender. E aí foi um pouquinho disso que aconteceu. Eu queria, de repente, mostrar um vídeo, só para vocês entenderem. É um vídeo que mostra um pouquinho do começo, assim, e depois a gente indo para uma fábrica e começando a fazer isso, que é muito difícil para quem não tem estrutura industrial, começar a fazer a cerveja de casa e passar para uma escala industrial. Então, a gente começou nessa fábrica que a gente vai mostrar hoje, a gente já tem algumas unidades. Esse vídeo tem um ano, né? Já tem... A empresa pode parecer antiga, mas ela tem 1 ano e 5 meses só, a praia. E a gente já cresceu muito, a gente começou... O projeto já tem 3 anos, mas... assim, tem 3 anos que a gente faz cerveja em casa, mas a ideia de criar uma marca, sim, tem uns 2 anos, e há 1 ano e meio que a gente realmente está atuando no mercado e fazendo a cerveja. E a gente vai explicar um pouquinho do que a gente quer que ela seja, assim, mais do que só uma cerveja, um produto no mercado e tudo que a gente desenvolve como marca, porque a gente vê isso muito como uma marca que a gente quer que deixe um legado legal, sabe? Então, tem um vídeo só, rapidinho, mostrando como é que é. Vocês não ligam para bagunça, não. Lá em casa está sempre bagunçado. Mas é um pouquinho do... Bom, isso aí é minha cozinha, Esse é o laboratório, né? Era o jeito que eu fazia em casa mesmo. Era tudo manual, assim. E tinha que moer os maltes, as quantidades eram pequenas. E aí...
Isso era uma coisa que eu gostava de fazer também, chegar e produzir a cerveja, né? Tá fazendo uma coisa que eu sabia que daqui a 3 semanas eu ia aproveitar com os meus amigos. Isso aí é o lúpulo, né, que a gente usa também para amargar a cerveja. Então a praia, ela nasceu nessa cozinha pequenininha, ela deve ter 3 metros assim de quadrados no máximo. E eu fazia tudo no computador também, então eu tinha tudo catalogado assim. Agora a gente está subindo a serra, a gente está saindo do Rio de Janeiro em direção a Minas Gerais, em direção a Juiz de Fora. Eu vou poder mostrar um pouquinho de onde a gente faz a praia, né? Começou em casa, mas ela precisou ir para um lugar legal e a gente achou uma fábrica bem legal que atende a gente, que fica perto de Matias Barbosa e que, por ser em cima da serra, também tem uma água muito boa. A própria fábrica atende muito bem a gente, porque a gente é muito pequeno para ter uma fábrica própria, mas eles atenderam a gente tão bem e receberam a gente de uma forma que a gente sente como se a fábrica fosse nossa até. Então é muito legal estar fazendo essa parceria com essa fábrica que a gente vai conhecer agora, que é a Antuérpia. Tempo atrás eu comecei a fazer cerveja em casa e surgiu a ideia de espalhar isso para todo mundo ter a chance de provar a cerveja que a gente tinha pensado em fazer para tomar depois, fazer um esporte, de pegar onda, de escalar uma pedra, de fazer alguma coisa. E aí sim surgiu a praia, uma cerveja leve, com trigo, porque eu gostava dessa coisa do sabor do trigo, mas não gostava que fosse muito, porque muito trigo ele empapuçava, você não conseguia tomar uma segunda, uma terceira. Tentou fazer uma coisa leve e refrescante que tivesse a nossa cara, que fosse uma cerveja fácil de beber, encorpada, mas com bastante sabor. E a praia, ela surgiu para a gente beber uma coisa que a gente quisesse realmente beber. São amigos fazendo a cerveja, surfistas principalmente, uma cerveja totalmente baseada no oceano, no mar, nos elementos que fizeram da nossa vida o que a gente é hoje. É um prazer estar podendo fazer isso comercialmente, ao mesmo tempo artesanalmente. E espero que um dia vocês tenham a possibilidade de beber. Esse vídeo é um pouco antigo, assim, ele tem 1 ano já. Isso era bem no comecinho, a gente ainda conseguia carregar as coisas no carro. Hoje em dia a gente já descarrega caminhão, que, caramba, eu estou com a dor nas costas aqui do último, essa semana, mas... E agora a gente vai falar um pouquinho da construção de marca, que também é muito importante, que tem a ver com todo esse trabalho e esse tema dessa palestra. Se a gente puder passar o primeiro slide. Tentando aqui. Isso aí, né? Cara, a praia, eu sou carioca, o Duda também, a gente se conheceu surfando e a gente veio a ficar amigo por conta da praia, dos amigos em comum. E o Rio de Janeiro é muito isso, é muito o encontro, é um lugar que eu acho que é um dos poucos lugares do mundo que você não precisa marcar com as pessoas para você encontrar. Você acaba encontrando na praia, ou você encontra no bar, ou ali tomando uma cerveja. É um lugar que os encontros acontecem naturalmente. Então, a gente já tinha essa ideia de que o Rio de Janeiro era um lugar que
tinha essa cultura de cerveja, de praia, de amigos e coisas. Como é que a gente junta isso numa marca? Dito Né? estilo de vida, né? É um estilo de vida que eu acho que só o carioca tem, que é o que o Oscar estava falando, que passa muito essa coisa da saúde, da cultura, sabe, de um lifestyle leve, de um jeito de viver diferente. E eu acho que ele merecia ter uma cerveja com esse estilo também, sabe, uma coisa que fizesse sentido com esse tipo de vida, porque eu queria ter essa cerveja para beber depois de fazer um esporte, pegar onda, eu queria que tivesse, sabe, uma personalidade que fizesse sentido com isso. Então, foi criada a Praia, uma combinação de uma Witbier, quase uma Witpilsen, né, uma mistura de uma cerveja belga, puxando um pouco para o lado brasileiro, assim, essa coisa da curva que você estava falando, sabe? Talvez o estilo belga esteja muito preso àquelas regrinhas e a gente não seguiu regra. Então, eu diminuí a carga de trigo da cerveja, porque eu achava que cerveja de trigo empapuçava, mas também aquela cerveja, a Pilsen, eu ficava indo fazer xixi de 15 em 15 minutos, porque eu achava muito aguada. Como é que você acha um balanço entre uma cerveja encorpada que não empapuça? Então, a gente foi moldando, dando as curvas, essa coisa do brasileirismo, do Brazilian Soul, para uma cerveja que originalmente é um estilo belga. E era para ter esse tipo de experiência, já que o Rio de Janeiro ele merecia ser igual à Califórnia. A Califórnia, cervejas que hoje eu não consigo beber aqui no Brasil, porque são cervejas muito amargas ou muito torradas, mas na Califórnia, num clima frio, com uma roupa de borracha, com a mão congelada, fazia sentido. Aqui no Brasil eu já achava que era o oposto. A gente precisava de uma coisa bem leve, cítrica, fácil, sabe, que com bastante sabor e bastante personalidade. Então a ideia não foi em maneira nenhuma criar uma cerveja que eu queria que isso fosse a marca do Rio de Janeiro, que fosse o estilo de cerveja que mais combina. Não, era o que eu queria beber com os meus amigos, o que eu achava que era o mais gostoso de tomar nesse clima. Então, devido à procura, ao sucesso, eu falei, nossa, cara, realmente essa cerveja já devia ter pego há muito tempo. A Witbier é uma cerveja que só veio fazer sucesso há uns 5, 6 anos atrás aqui no Brasil, mas que é uma cerveja que até na Bélgica foi esquecida. Durante muitos anos eles nem pararam de fabricar, ressuscitaram ela, e eu acho que ela veio para o Brasil, para esse clima tropical, assim como uma das melhores cervejas assim do estilo, e uma excelente porta de entrada. Mas tinha um grande desafio, né? Porque a gente estava falando isso outro dia. A gente tinha 3 desafios grandes. Primeiro, a gente tinha que perguntar se a gente realmente queria sair de casa, da panela, daquela clubinho com os amigos e virar uma empresa. Então, a gente primeiro tinha que se fazer essa pergunta. Pô, será que a gente quer mesmo fazer isso, virar uma marca, virar um produto? Aí a gente, vamos tentar? Vamos. Aí tinha a segunda pergunta, mais difícil. A gente está disposto a passar por tudo o que é necessário, todos os sacrifícios, todos os perrengues e problemas que a gente vai ter para fazer isso se tornar uma realidade? A gente está disposto a passar por isso? Porque a gente até botou um tubarão ali, a gente é uma sardinha que vai entrar no mercado de tubarões, sabe? A gente vai vir com Ambev, com Heineken, com Kirin, caramba, espera aí, que a gente vai virar isca, né? Comida. Só que estamos dispostos a tentar? Aí, sim. Então, a gente já tinha 2 sims. Então, a terceira pergunta, que também era bem complicada, tá, e aí? Por onde a gente começa? A gente é surfista, a gente não sabe fazer cerveja. E aí a gente foi buscar alternativas e inventar, porque eu acho que a melhor maneira de você saber o que vai ser o futuro é você tentar inventar ele. Então, a solução foi meio que buscar parceiros, e aquilo que você viu, uma fábrica que a gente achou em Juiz de Fora, que tinha uma capacidade ociosa. A gente alugou um pedacinho da fábrica, depois ofereceu para eles para comprar um tanque. Aí já compramos o primeiro, o segundo, o terceiro. Hoje a gente tem 4 tanques lá e ainda tem uma outra fábrica produzindo para a gente em Nova Odessa. Então, a gente foi achando esse modelo que eles chamam de cigano, que a gente não tem fábrica própria. Então, a gente vai procurando fábricas com capacidade para expansão. Então, hoje a gente produz em 2, está indo para a 3ª fábrica que produz a nossa receita. Isso também para escapar de barreira tributária, porque você, produzindo em cada estado, você atende melhor. Então, a gente está aprendendo um monte de coisa. Mas agora eu acho que um dos maiores ativos que a gente tem é a marca. E eu vou deixar para o Duda falar, porque foi o cara que realmente criou tudo. Tem até uma história, várias histórias curiosas. E ele que é o grande responsável por personificar essa cerveja, dar uma cara. O Marcos é que é o responsável. A casa dele sempre foi um clube para a gente, é o
cara que recebia todo mundo na casa dele, era um ponto de encontro dos amigos. A gente ia para lá depois da praia, ia para lá depois do trabalho, ficava gastando tempo junto. E aí surgiu esse projeto e a gente mergulhou lá, né? Ficava todo mundo brainstorming na casa dele, vários dias por semana, produzindo e tentando chegar no que a gente ia fazer de marca, o que seria. E a gente já tinha isso na cabeça da Ocean Beer, né? Que era uma cerveja relacionada ao mar, ao oceano, a esses valores que a gente tem de praia do Rio de Janeiro. E aí começamos. Foi até engraçado que a gente começou, o primeiro assim, must que a gente queria fazer de marca era uma baleia, que é um animal que todo mundo se identifica, é um animal que o carioca gosta, o pessoal do mar gosta, é um mar bonito. Chegou a fazer um rótulo que era uma baleia. Era uma baleia, estava praticamente definido o que ia ser. Aí chamamos, né, nesse encontro dos amigos em casa, vieram as meninas, né? Pô, que legal, mas vai ser a baleia, Duda? Eu falei, mas a gente vai beber, vamos virar uma baleia, acho que não tem muito... Aí a gente ficou com isso na cabeça, tipo, realmente não... Coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Porque as meninas falam, não vou beber. Não, mas peraí, não, depois já estão falando que eu vou virar a baleia do rótulo. Aí a gente ficou com aquilo... Ficou com isso no subconsciente, precisamos mudar isso de alguma forma, mas tem que criar um desejo, tem que ser alguma coisa que cria uma representatividade. E aí veio a ideia da sereia, né? Que a sereia, realmente, todo homem quer encontrar uma sereia, a mulher quer ser uma sereia também, então acho que você quer... você fica lúdico isso na cabeça. Tem a coisa do encanto, né? Todo homem quer encontrar uma sereia e ser encantado. E toda mulher acha que quer ser encantadora e encantar. Então, foi uma coisa que falou, cara, vamos botar uma sereia, né? E, cara, sinceramente, eu acho linda a sereia, tá? Que ele desenhou. Tudo é feito à mão. O Duda, cara, é um super artista. Não, e acho que é legal falar também que casou com o momento da mulher, né? Do empoderamento feminino. Então, tem a sereia, tem a coisa da libertinagem, está com os peitos de fora, está se mostrando, e o empoderamento. Então, as mulheres, a gente criou um público feminino muito legal também, que foi uma aceitação, e o hábito de mulher beber cerveja, e tudo isso. Foi muito sem querer isso, né? Foi muito sem querer. Foi muito sem querer. Até veio essa cultura do sereísmo depois, toda a novela falando de sereia. Foi um acaso maravilhoso para a gente, mas que... Vamos surfar essa onda, né? E mergulhamos nisso mesmo. Fizemos a sereia e todos os elementos do mar. E criamos essa identidade lúdica do oceano e do desejo, assim, de estar aí, místico. Não, e foi um trabalho longo, assim. A gente foi buscar essa identidade, assim, os elementos, e que eu acho que casou muito bem, tanto com o nome. A gente foi muito afortunado em pensar nisso, no nome, numa coisa que associasse, que eu acho que o Rio de Janeiro é um dos maiores cartões postais, são as praias. Eu acho que todo mundo que vem aqui quer conhecer o Cristo, quer ir no Maracanã, mas acho que todo mundo quer ir na praia, conhecer, sabe, Copacabana, Prainha, Leblon, enfim. Então, acho que também a gente, numa coisa nossa, numa busca nossa de mostrar a nossa identidade, tanto que a gente vinha da praia, todo mundo surfista. Eu até brinco, porque eu falo, pô, eu pedi para Papai do Céu para passar a vida inteira trabalhando na praia, só que eu não expliquei direito, porque... hoje em dia eu vou para São Cristóvão todo dia, sabe? Trabalho dentro de um escritório, então eu devia ter explicado melhor. Mas de qualquer forma a gente tenta passar uma coisa muito legal na praia, que são coisas nossas que por acaso o Rio deu para a gente, que foi muita sorte ter nascido num lugar onde você tem tantas belezas naturais e você pode praticar tantos esportes numa área tão pequena. Pô, você tem a praia que você pode surfar, mergulhar, jogar bola. Hoje você tem as montanhas que você pode pedalar, escalar, você tem voo livre, você tem kitesurf, você tem esporte de vela. Então, o Rio de Janeiro ele é uma cidade muito privilegiada em poder reunir num espaço tão pequeno tanta gente e tantos praticantes de modalidades diferentes. Então, isso é uma coisa que já tinha na gente, que a gente faz questão de continuar apoiando, a gente tenta, sabe, estar sempre envolvido, valorizando. A gente criou uma equipe de atletas que é mais ou menos um modelo de marca de surf. Então, a gente traz muito isso do nosso background de marca de surf. Replicar o que a gente aprendeu, né, durante toda a nossa carreira. Que apoiar, assim, mesmo que seja da forma que a gente pode, mas sempre estar tentando apoiar os pequenos movimentos e pequenas tribos que fazem parte desse universo maior, desse macro sistema que é o lifestyle do carioca, sabe? Que são diferentes tribos, é o que eu falo, é uma mistura de coisas, assim, sabe? Que fazem o carioca. E a gente está sempre tentando estar engajado tanto no esporte, quanto na cultura, na arte, na música, tudo que a gente acha que tem a ver com... E na sustentabilidade também, né? Na sustentabilidade, principalmente, isso já é uma coisa que a gente nem tenta passar tanto, assim, mas que a gente tenta estar muito envolvido.
Então, hoje a gente faz umas ações de conscientização, né, limpeza de A gente praia. apoia projetos sociais, a gente tem essa ação no Dia do Mar, que isso foi até uma coisa legal. Estava todo o mercado cervejeiro indo para o Feira de Cerveja, Mundial de La Bière, aí a gente foi convidado a participar. Só que era uma grana para entrar, assim, pô, vamos botar essa grana para participar do Mundial da LBR e estar com outras 100 marcas de cerveja. Que vai gerar lixo para caramba. Vai gerar mó lixo, ou vamos fazer uma ação nossa, ou vamos buscar uma... Aí casou de ser no mesmo dia do Dia do Mar, que é 12 de outubro. E aí a gente falou, cara, vamos fazer uma ação de limpeza das praias, de tentar associar com as ONGs, de tentar fazer uma vertente diferente do que todo mundo está indo. Então, até agradecer o Instituto E, que participou. O Instituto E apoiou a gente, Obrigado. Ajudou, sempre dando palestra. E outras coisas também. A gente vai, esse sábado, de novo, a gente vai fazer uma limpeza submarina nas Ilhas Cagarras. Então, a gente junta um grupo de mergulhadores para catar lixo. E a gente tenta fazer isso 2 vezes por mês. A gente sabe do impacto que tem a indústria cervejeira, principalmente no uso da água, porque a gente usa muita água no processo de produção, então a gente também tem uma fábrica que devolve toda a água de uso para reuso, então a gente está sempre buscando parceiros que também têm uma mentalidade legal quanto aos resíduos gerados e toda essa coisa. Então, assim, a praia, todo lixo vai parar na praia, sabe? E acho que a gente, vindo da praia, a gente tem que tentar conscientizar que, assim, o lixo é um problema mundial muito sério e tentar, claro, minimizar todo o nosso impacto e estar preservando ao máximo o maior bem que a gente tem, que é a natureza, essa cidade maravilhosa que a gente foi abençoado com ela. Então, a gente tenta sempre estar fazendo uma coisa legal. E além desses movimentos de apoio na sustentabilidade, a gente também apoia movimentos locais. No Carnaval, por exemplo, a gente apoia o Bloco do Amigos da Onça, a gente faz projetos de campeonato de surf, campeonato de skate, teve a oportunidade de fazer com a Oscar também o campeonato de skate. Então, apoia movimentos locais que tenham a ver com a nossa cultura e com a nossa marca, com a ideia de ser uma Ocean Beer. E é legal que acaba sendo uma marca jovem, porque você está sempre envolvido com diferentes campeonatos de skate, por exemplo, tinha categoria de 10 anos, assim, que é uma coisa que nem tem muito a ver com cerveja, mas assim a gente até pensa na nova geração, como é que a gente vai deixar, sabe, uma coisa legal, assim, sabe, pelo menos ser enxergado como uma marca que fez coisas legais, porque essa construção de marca às vezes vem da infância, sabe, assim, você vai se associando a ações legais, a uma limpeza de praia, um campeonato de skate, um campeonato de surf, e assim, para a gente o mais importante é sempre ser visto de uma forma que faça sentido com o que a gente é, sabe? A gente tem uma super preocupação em estar passando uma imagem legal e deixando todo mundo o mais consciente possível da importância da praia, que todo lixo vai parar na praia. Você joga um pedacinho de papel na estrada, ele cai no rio, desce, vai parar no mar. Você acha ele na praia. Então, a gente tenta, sabe, mudar isso. E a gente faz parcerias com grandes marcas cariocas assim, e nacionais. Então, aqui está um pouquinho das parcerias que a gente fez nesse ano e meio. A Farm, a Osklen, a Melissa, Ipanema, Foxton, Adidas, Volcom, Nike, enfim. E é legal falar também dos nossos projetos autorais. A gente tem uma equipe de fotógrafos que a gente apoia, também todos voltados para fotos de surf, de mar, oceano, natureza. Então, a gente tem uma exposição chamada Um Olhar da Praia, também apoia isso, são artistas locais. Isso é a troca, né? A gente tem a divulgação. Isso eu acho que é um pouco do reconhecimento. Assim, eu fico super feliz de ver que marcas tão importantes e marcas tão conceituadas vêm numa marca que tem um ano e meio, no máximo, a oportunidade de fazer ações juntas. Então, isso é o que mais me mostra que a gente, pelo menos, que me dá indícios de que a gente está fazendo a coisa certa, do jeito certo, ou pelo menos está procurando fazer as coisas da maneira mais legal possível. E aí vem um pouco do objetivo, assim, que a gente estava falando, meio que para finalizar até aqui. Hoje eu não vejo uma marca de cerveja com a cara do Brasil. Por exemplo, hoje eu penso em México, eu penso em Corona, eu penso nos Estados Unidos, eu penso em Budweiser, eu penso na Jamaica, eu penso em Red Stripe, eu penso na Indonésia, eu penso na Bintang. Mas, quando eu penso no Brasil, eu não penso na Skol, eu não penso numa Brahma. Eu queria que a gente tivesse uma cerveja que fizesse sentido com o Brasil. Eu queria que a gente tivesse uma cerveja que fosse a bandeira do Brasil, que fosse a bandeira da nossa... E queria que ela fosse muito cool, muito legal, sabe? Muito bacana e com toda a nossa cultura tropical, mas, ao mesmo tempo, com a nossa consciência de que isso é um tesouro que a gente precisa preservar, sabe? Essa biodiversidade toda. E queria que a praia, um dia, viesse a ser a cerveja do Brasil. Assim, poxa, que legal, quando eu for ao Brasil, eu vou beber uma praia. Sabe? Pô, você não pode deixar de ir no Brasil e não tomar uma praia. Pô, eu espero que alguém aqui já tenha provado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas
muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. E, pô, obrigado.